Olá a todos, meu nome é José Figueiredo e eu vou apresentar para vocês agora uma pequena videoaula demonstrando o uso da máquina Neander, escrevendo um contador decrescente no simulador NeanderWin. Para quem quiser entrar em contato, meu e-mail é deb.gnulinux@gmail.com. O Neander é uma máquina hipotética que foi definida pelo professor Raul Weber, da URGS, no livro Fundamentos de Arquitetura de Computadores. O Neander demonstra o funcionamento de uma CPU real de forma extremamente simplificada. O objetivo da máquina Neander é facilitar a compreensão dos conceitos de arquitetura a partir do ambiente experimental. Nela, podemos pôr em prática o que é estudado na teoria. Algumas características do processador Neander são: largura de dados de endereços de 8 bits. Isso me possibilita a utilização de até 256 bytes de memória. Dados representados em complemento a 2. A máquina dispõe de um acumulador de 8 bits, representado por esse registrador aqui. Dispõe também de um apontador de instruções, também de 8 bits, representados por este registrador aqui. Além disso, um registrador de código de condição com 2 bits, negativo e 0. Esse registrador é utilizado para teste condicional. Além dessas características, nós vemos unidade lógica aritmética responsável pelas operações aritméticas, a unidade de controle responsável pelo controle da máquina e registradores de uso geral para que seja possível o funcionamento da máquina como um todo. O NeanderWin é um simulador didático que implementa a máquina hipotética Neander. O download da máquina pode ser feito no link www.dcc.ufrj.br/tiogabriel/neander.php. Durante a videoaula, eu vou utilizar a versão pré-compilada para Linux 32 bits, que também pode ser obtida nesse mesmo site. Para saber mais detalhes sobre o simulador, recomendo a leitura do artigo NeanderWin, um simulador didático para arquitetura do tipo acumulador, escrita pelos pesquisadores José Antônio Borges e Gabriel Silva, ambos da UFRJ. O link para o artigo poderá ser encontrado no final desta videoaula. Nessa tela, temos uma visão da área do simulador. Nessa área em branco é a área onde nós vamos escrever o nosso conjunto de instruções, ou seja, o nosso programa propriamente dito. Nesta área, nós temos uma visão da ocupação da memória feita pelo programa que a gente vai escrever. Nesta área, nós temos uma visão do estado dos registradores, dos principais registradores, o apontador de programa, o acumulador e os registradores de condição. Nesta área superior, uma área de controle. Controle de execução, onde eu posso iniciar a execução sequencial, executar passo a passo o meu programa, parar a execução do meu programa ou reiniciar. Aqui no centro, nós temos a saída da minha máquina, ou seja, a área onde eu vou ver o resultado. E à esquerda, eu tenho uma área de controle de entrada. Nesse programa, nós não utilizaremos essa parte. Além disso, eu tenho menus de uso geral, dos quais o menu compilar é o mais importante para a nossa aplicação. Para programar essa máquina, utilizamos a linguagem de montagem, também chamada de Assembly, específica desta máquina. Essa linguagem contém um conjunto bem definido de instruções que irão compor o programa que precisamos fazer. A tabela a seguir mostra uma parte do conjunto de instruções disponível na máquina NeanderWin. O conjunto completo de instruções pode ser obtido no documento NeanderWin Resumo Operacional, também referenciado no final desta videoaula. Bom, então nós vamos escrever o nosso programa. Podemos iniciar pelo cabeçalho
nota-se que essas linhas iniciam com ponto e vírgula, significando que essas linhas são um comentário, ou seja, elas não serão interpretadas pelo compilador. Coloco aqui o título do programa. O título do programa não vai interferir, é uma questão só de organização. O autor e a data. Bom, nosso objetivo é escrever um programa que mostra na saída da máquina os valores em contagem decrescente de 9 até 0. Basicamente, nós vamos criar um laço que repete 9 vezes, a cada repetição diminuindo 1 do valor de controle. Bom, nós podemos iniciar o nosso programa criando na memória as variáveis de controle. Eu vou criar uma variável chamada val, tá? E vou guardar ela na memória. Tá? Esse comando cria na memória uma constante com o valor 9, que vai ser o nosso ponto de partida. A segunda constante eu chamo de passo. Tá? Passo para mim vai representar o valor que tem que ser decrementado a cada vez que o laço é repetido. Ok? Essas vão ser as nossas constantes. Tá bom? Iniciar o programa. Com a pseudo-instrução org. Essa pseudo-instrução ela indica para o compilador em qual endereço da memória vai iniciar o nosso programa. Ok? Bom, uma vez que o primeiro comando do meu programa é carregar para a memória o valor que está dentro da variável val. O comando de carregar para dentro do acumulador é LDA. Val. O que eu estou dizendo aqui? Carrega no acumulador o conteúdo que está armazenado, guardado na variável val. Nesse ponto inicia o meu laço. Só organizar a indentação do meu código. Vale lembrar que o LeanderWin não é um programa que trabalha bem com indentação. A indentação tem que ser feita de forma manual. Tá? Uma vez que esse valor seja carregado na memória do meu programa, eu não preciso mais fazer essa carga. Ele precisa ser carregado somente uma vez. Tá? O próximo passo, então, eu criei um label no meu programa. Esse label vai marcar um determinado ponto onde eu preciso voltar a cada vez que eu preciso repetir. Okay? Um outro label muito importante nesse programa eu vou chamar de fim. No label fim vai ser a última instrução executada. E a última instrução executada é para execução. É a instrução HLT responsável por parar a execução do meu código. Então tu vai observar que eu vou saltar de um lugar para o outro nestes labels. Ok? Bom, uma vez que eu já tenho
a label laço criada, eu já tenho a variável inicial carregada na memória. Eu vou usar o comando, a instrução out 0 mostra, deixa eu mostrar com o mouse aqui, vai mostrar neste visor aqui, este é o visor de endereço 0, tá? É a saída de endereço 0. Então eu vou mostrar o conteúdo do acumulador neste visor aqui. Evidentemente, se eu executasse agora o código, não vai funcionar, mas se eu executasse agora, o programa carrega no acumulador o conteúdo de val, que atualmente é 9, e mostra este valor no nosso visor. Então o visor mostraria o valor 9. Tá? Então eu vou comentar esse código aqui, essa instrução. Bom, mostra na saída o conteúdo do acumulador. O próximo passo é eu fazer um decremento. Eu preciso pegar o valor do acumulador e tirar dele 1, tá? Para que eu possa decrementar de 1 a 1. Só que eu não vou usar o valor 1. Tá? Ao invés disso, eu vou utilizar o valor que está guardado nesta variável chamada passo. Então, eu vou escrever aqui subpasso. O que isso faz? Isso decrementa do acumulador a quantia guardada, armazenada pela variável passo. Se eu quisesse, por exemplo, que o meu contador desse passos de 2 em 2, contasse decrescentemente de 2 em 2, basta eu trocar o passo, em vez de 1, para 2. Se eu quisesse contar de 3 em 3, passo para 3. Ok? A próxima etapa é fazer um teste. Esse teste vai verificar esse registrador, chamado registrador N, que está aqui no canto direito. Tá? Ele vai verificar se a última operação chegou ou gerou um valor 0. Basicamente ele testa se, deixa eu comentar isso aqui, tá? Testa se o valor no acumulador chegou a 0. Se sim, salta para fim, porque terminou. Tá? Então, se esse teste for verdadeiro, tá, a instrução JN testa se o acumulador chegou a 0. Se chegou a 0, significa que eu cheguei ao fim do meu programa e eu devo saltar, então, para a label fim. Caso não tenha chegado a 0, significa que eu preciso novamente decrementar mais um valor. Mas antes disso, eu vou guardar esse valor do acumulador em um endereço de memória. Eu escolhi o valor endereço 60, porque é um valor mais alto, eu não posso escolher um valor muito próximo do endereço 0, senão eu vou sobrescrever a área de dados e eu vou travar o meu programa. Eu tenho certeza que o endereço da posição 60, tá, está liberado e eu posso fazer uso dele. Então eu vou comentar essa instrução aqui. Tá? Se não terminou ainda, se não chegou ao fim, consertar. Guarda o valor do acumulador no endereço 60. Destaco que essa é uma endereço 60. Destaco que essa é uma operação opcional. O programa funciona sem ela. Eu estou guardando ou armazenando na variável 60 simplesmente para mostrar a utilização da instrução STA. Bom, eu continuei a execução partindo da ideia que o programa não terminou. Se o programa não terminou, eu preciso retornar
para o laço, aonde ele vai novamente mostrar o conteúdo do acumulador, decrementar o valor de passo e testar novamente. E isto, tá, vai criar um laço de execução na memória e o simulador vai ficar retornando até a label laço até que o acumulador chegue ao valor 0. Tá? Então eu vou comentar aqui, salta para a label chamada laço. Esse é o nosso programa. Para mim testar ele, eu preciso fazer a compilação. No menu de compilar, abre esta saída do assembler, a saída da compilação. Observa que não há erro, tá? Não há nenhum erro nessa execução. Se tivesse algum erro, ele iria avisar aqui embaixo. Erros foram encontrados. Uma vez que não há erros, eu posso copiar para o clipboard. Quando eu copio para o clipboard, o meu simulador está pronto para executar. Eu vou resetar ele. Observe que o registrador de controle foi para 0, o acumulador está em 0, está tudo zerado. E eu vou mandar executar. Eu posso acompanhar os números em decrescentes aqui, ao mesmo tempo que eu posso acompanhar o estado dos registradores. Tá. Então, eu vou fazer novamente. Ele está contando de forma decrescente de 9 até 0, atingindo assim o objetivo que esse programa se propõe.